Seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Esse é o episódio número 31. Aqui, para você que não conhece, a gente visa trazer conteúdos de qualidade sobre o setor de gestão de frotas, dicas essenciais que vão reduzir seus custos operacionais e aumentar a sua eficiência operacional e as novidades do mercado. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, eu sou coordenador de marketing aqui da Infleet. Já peço esse espaço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, seu like, compartilhar com qualquer pessoa que você acha que esse papo pode ser interessante. E hoje eu estou aqui com o Flávio, que é nosso co-anfitrião do podcast, né, oficialmente. Então, se apresente um pouquinho, Flávio. Opa, sempre uma satisfação estar participando dos episódios do podcast Gestor de Frota. Me chamo Flávio Oliveira, sou consultor, instrutor já há 16 anos, formado em gestão comercial, formando agora em MBA em gestão estratégica de frotas. Show! Muito prazer, Flávio. Muito bom te receber aqui. Tá realmente a gente emplacando esse projeto de você ser o nosso co-anfitrião aqui desse projeto. E a gente está hoje com um convidado muito especial, que é o Danilo Oliveira, né, especialista em Direito do Trânsito. É um cara que vai estar passando muito papo aqui pra gente, tá? Então eu vou passar aqui a bola para ele se apresentar um pouquinho. Bom dia a todos os ouvintes do podcast. Obrigado, Marley, ao Infleet, como anfitrião dessa mesa. Ao Flávio aí, que a gente conversou nos bastidores, um consultor e que tem como co-anfitrião aí essa participação muito especial com vocês aqui no Infleet. E já me apresentando, né, e trazendo aí para os ouvintes do podcast e espectadores, eu sou Danilo Oliveira Costa, sou especialista em Direito do Trânsito, formado e pós-graduado na área, e desde então, há 15 anos, a mosquinha azul do trânsito me picou. Eu era advogado especialista em Direito do Trabalho, inclusive fui membro da ABAT, tesoureiro, então minha família toda vinculada à área trabalhista, e com a reforma trabalhista eu comecei a procurar novas áreas. E dentro do meu escritório eu tinha um grande amigo que tinha uma empresa vinculada à área de trânsito, e eu já advogava para ele há 14 anos na época. E desde então comecei a estudar e analisar a área de trânsito, direito do trânsito, para ver novas oportunidades e trazer para o escritório essa nova vertente. E desde então a moeda virou de lado. Meu escritório se tornou 80% trânsito e 20% uma advocacia tradicional. Então hoje eu tenho uma boutique jurídica, que é o Oliveira Advogados, e tenho o Oliveira Advogados Trânsito e Mobilidade. São duas vertentes dentro do escritório. E desde então eu tenho tentado de forma institucional trazer o trânsito para a sociedade com mais responsabilidade. Então trouxe a Comissão de Trânsito da OAB da Bahia. Eu fui o fundador, o primeiro presidente, e renovei meus votos com a OAB sendo reconduzido à presidência. Agora, na gestão de Daniela Borges, a gente tem o trabalho de trazer a advocacia do trânsito como uma super especialidade e para que os jovens advogados tenham esse novo campo de atuação. E a gente entende que o advogado, como é um pilar essencial da justiça, a gente também vai conseguir trazer resultados melhores para os sinistros de trânsito, a partir do momento que a gente consegue não só defender, mas também conscientizar os cidadãos de como transitar e utilizar as vias, e também como ser pedestre, ciclista e frotista, né? Que é o caso de vocês aqui, que tem um produto espetacular e que, através do podcast, traz também essa valorização. Além de presidente da Comissão de Trânsito da OAB, eu fundei, diante da necessidade vista no mercado, o IBD Trânsito, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito. Esse instituto, ele não é formado para advogados e por advogados, são por especialistas em direito do trânsito, e a gente vem com o sistema do advocacy, que não é advocacia, que é exatamente a gente tentar trazer políticas públicas continuadas com governança para a área de trânsito. Construir marcos regulatórios eficientes, marcos regulatórios legais, apoiar o legislativo, o executivo, o judiciário nas decisões na área de trânsito, e assim a gente conseguir evitar as tragédias regulatórias, né? O extintor de incêndio, o kit de primeiros socorros, os simuladores. Então a gente realmente trazer uma construção que traga eficiência e não tenha esses desastres, inclusive na parte de empreender. E assim a gente tem construído nessa parte institucional essas melhorias.
E, obviamente, na nossa parte comercial, nós temos desenvolvido um sistema de consultoria para melhorar a municipalização para o trânsito, que hoje nós temos na Bahia 417 municípios e pouco mais de 18%, e temos valorizado a gestão de frota com um olhar adicional, que não seja só a questão da economia financeira, que não traga somente aqueles resultados imediatos, que traga realmente aquelas questões que a gente conversou nos bastidores, aquelas questões mais de um valor e que a gente, ao longo do podcast, vamos tratando disso pontualmente. Perfeito. Muito obrigado, Danilo, por estar aqui com a gente. É um prazer te conhecer e prazer trazer você aqui para esse podcast, para ter esse conhecimento. É um tema que cada vez mais é importante dentro da área de gestão de frotas. A área de gestão de frotas, ela tem um conhecimento assim, que está crescendo nos últimos anos. A gente sabe que é uma área que ela é leiga de forma geral. Então, quanto mais a gente conseguir munir os gestores de frotas, hoje os gestores de frotas caem de paraquedas na função, tá? Então, quanto mais a gente conseguir trazer informação para esses gestores, para essas pessoas que estão ali à frente de gerenciar esse desafio que é as frotas, né, o transporte, é melhor, tá? Então, é um prazer estar te recebendo aqui novamente. E para apresentar aqui o tema para vocês, hoje a gente vai falar sobre a importância de uma gestão documental na gestão de frotas, né? Então, para a gente introduzir, eu queria que você me dissesse, Danilo, o que é uma gestão documental, né? E quais são os documentos essenciais e registros, né? Documentos e registros essenciais para o gestor de frotas. Marley e gestores que estão nos acompanhando, a gente desenvolveu exatamente essa questão da gestão documental por uma necessidade de mercado em que muitas pessoas, inclusive, tinham problemas na parte logística por falta do documento. E documentos, quais são esses, respondendo às suas perguntas? Hoje nós precisamos monitorar e acompanhar a CNH dos cidadãos e dos profissionais que estão conduzindo a frota. Então eu preciso saber se a classificação dele está correta e de acordo com a carga que ele está transportando. Eu preciso analisar prazo de vencimento da CNH e renovação dessa CNH, enquanto os exames toxicológicos e os exames médicos. Eu preciso acompanhar a pontuação desse condutor para saber se ele está realmente com uma pontuação que já vai iniciar um processo de suspensão de dirigir. E assim eu consigo evitar tragédias talvez anunciadas, tanto na parte de sinistros de trânsito, como na parte, inclusive, logística. Imagine uma frota, e eu sempre dou esse exemplo, com um carregado de cerveja vindo para o Carnaval de Salvador e quando passa num posto policial, porque a CNH do motorista está vencida, o carregamento fica preso. E assim há um desabastecimento de cerveja no Carnaval de Salvador por uma questão de não gestão e acompanhamento documental na parte da CNH. E venho para a parte do veículo. No veículo nós temos também o licenciamento desse veículo, nós temos o acompanhamento das multas e infrações de trânsito que aquele veículo está recebendo ao longo aí da quilometragem rodada. A gente tem as inspeções, porque os veículos de grande porte eles precisam ser inspecionados na parte de segurança e na parte ambiental, para que inclusive a empresa traga esse valor sempre consigo, veículos inspecionados e sem poluir. E temos aí a questão do IPVA, que a gente fala do licenciamento integrado. Todo veículo hoje, para ter a licença para transitar nas vias de forma legal, ele precisa estar com as multas, que já não tem mais possibilidade de recurso, pagas, o IPVA, que é o Imposto de Propriedade, pago, e o licenciamento, que é a taxa do Estado, e a gente precisa estar com esses 3 pagamentos em dia, senão o veículo também é retido e impossibilitado de continuar transitando nas vias. Então, hoje o gestor de frota ele tem que atentar para isso, que eu não posso olhar só o imediato, o que eu estou trazendo de economia para a empresa, porque a gente hoje precisa de um olhar mais ampliado e de uma qualificação melhor da sua frota, e assim você vai sair na frente, vai trazer resultados para a empresa, e com esses resultados você vai estar trazendo o principal, resultado para a sociedade. Com certeza. Aqui a gente fala bastante sobre redução de custo, né? Redução de custo, eficiência operacional, relacionamento entre os times, né, de gestão de frotas e o motorista.
mas um ponto que a gente pouco ouve se falar na área de gestão de frotas, e pouco a gente fala aqui também, essa parte mais legal, né? A gente entender realmente todas essas questões burocráticas, de conformidade também, de estar dentro das leis, né, para realmente se assegurar de que está sendo um bom serviço prestado à sociedade. Então, se está fora da lei, né, tá prejudicando a sociedade de alguma forma. E aí, Danilo, eu queria perguntar, você trouxe um conceito, né, que a gente está até conversando aqui nos bastidores, a gente ouve muito falar sobre ESG, né, que é o movimento voltado à sustentabilidade, né, do dia a dia, enfim. E aí eu queria saber sobre esse conceito que você trouxe, do TSG, né? A gente ficou curioso aqui, é um conceito que ele está trazendo agora, né, para essa área aí de gestão de frotas. E eu queria entender um pouco mais sobre esse TSG, a gente ficou bem curioso e é algo que a gente pode perpetuar esse conhecimento aí para o pessoal a partir desse podcast. Eu preciso da parceria dos gestores de frotas para o TSG vingar, né? Uhum. O TSG é exatamente uma cópia legal do ESG. Então, hoje nós vemos aí que as empresas ganham créditos quando elas respeitam políticas ambientais de não poluição. Os gestores de frota e as empresas cada vez mais têm sido cobradas em controle da poluição da frota. E existe até legislação federal para a renovação da frota com incentivos para a aquisição de veículos novos para exatamente poluir menos. E assim eu achei uma oportunidade de trazer essa pauta também para o trânsito e o tráfego. Perfeito. Porque através disso eu consigo, com o TSG, trazer esse olhar. Pô, eu gasto muito dinheiro e preciso preservar vidas com o meio ambiente. Porque a gente tem aí os eventos climáticos causados exatamente por esse descontrole. E no trânsito, quantas vidas são perdidas anualmente? Em média, 50 mil. Então, por que eu não trazer uma iniciativa, um modelo que incentive e faça com que essas empresas, os gestores de frotas, também se preocupem com o trânsito, com o sinistro de trânsito, com a educação para o trânsito? Por que não começar pelos que rodam mais quilômetros no Brasil? Quanto é que um frotista hoje, dentro da telemetria da gestão de frota, você vê que uma coisa casa com a outra, como é que essa pessoa poderia me ajudar, inclusive, a entender melhor o trânsito, onde tem um buraco na via, se os seus condutores estão educados, estão corretos, como esses condutores, inclusive, podem talvez levar a educação para o trânsito, já que eles já estão educados. Sim. E com isso eu criei a sigla TSG, estou tentando fazer um checklist montado exatamente com esse objetivo de certificar frotistas com essa sigla, desde que ele atenda exatamente essas normas. Olha, meus gestores de frotas são preparados também para fazer gestão documental, meus motoristas são educados continuadamente sobre as legislações de trânsito e comportamento no trânsito. Meus condutores e meus motoristas, eles são monitorados mensalmente sobre a condição da sua CNH. E aí, um parêntese, imagine um motorista que no final de semana saiu com a família num carro particular e bebeu ao dirigir e foi pego numa blitz da alcoolemia. O gestor de frota não está sabendo. Vai ser surpreendido às vezes com o policial rodoviário federal, estadual ou um agente de trânsito autuando ele e suspendendo. Sim. Porque exatamente ele não comunicou à empresa. Então, o quanto é importante, e isso eu quero trazer como um valor. Como eu sempre coloco aquela questão, prioridade versus valor. Então, prioridade existe, porque o empresário precisa ganhar dinheiro e a gestão de frota vem trazer esse olhar. Mas a gente precisa conectar o valor, que é exatamente a questão do TSG, para que as empresas, inclusive, ganhem dinheiro indiretamente. Porque a partir do valor, você tem investidores que querem mais aquela empresa, as ações, quem tem IPO também vão valer mais. Então, o gestor de frota vai conseguir, inclusive, devolver para a empresa um resultado muito maior do que aquele do pedágio, do combustível, da economia, do pneu, então todas essas questões. É a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade, ele apesar de ser um tema atual, né, o tripé da sustentabilidade, embora muita gente leve em conta somente a questão da ambiental, a sustentabilidade ela funciona através de um tripé, né, ambiental, social e financeiro.
né? Então, se eu estou entendendo bem, o TSG seria justamente a legalização e o registro, um selo para que as empresas mostrem assim, ó, eu sou uma empresa sustentável. E possa, através disso, gerar valor para a empresa, não só a parte financeira, mas gerar o valor que a empresa mostra ali, que cuida dos seus funcionários, que cuida do meio ambiente, que cuida da sociedade onde ela está atuando. Que bacana. Você me enganou, você pesquisou antes e já sabe do assunto. E realmente você vem com a informação qualificada, que é a ONU, né? Nós temos hoje a Organização das Nações Unidas com um plano mundial de diminuir sinistros e vítimas de acidentes de Uma década, né? E no Brasil essa década foi recepcionada pelo Penatrans. Sim. A gente tem na Bahia o Conselho de Gestão de Segurança Viária, com a integração de todas as pessoas que participam no trânsito. Eu participo desse comitê. A gente está na segunda década? A gente já está na segunda década. Salvador, inclusive, cumpriu com a primeira meta e a gente está na segunda. E na ONU, o trânsito tem 4 OSDs, que são exatamente pilares que mostram que a sociedade e aqueles comportamentos vêm ajudar a gente ter um mundo melhor. E no trânsito, 4 OSDs estão aí, e a ESG está dentro, todas as outras. Então, eu também compilei informações para que o TSG, exatamente lá na ONU, no Penatrans, para trazer isso como um propósito. Porque é o que você estava dizendo, eu preciso trazer um olhar, reeducação financeira, reeducação do trânsito, reeducação ambiental, tudo isso dentro de um conjunto e de uma base para a gente tornar a nossa sociedade melhor. O nível está subindo. Está falando de assunto que vai bater lá na ONU. São assuntos que estão vindo da ONU atingir. A gente está abordando assuntos que estão vindo lá da ONU. É a segunda década de ações. Como ele falou, Salvador foi uma das capitais que cumpriu a meta da ONU. Acho que foi só 2 capitais no Brasil, né? Rio Branco no Acre e Salvador na Bahia, que cumpriu a meta, né, de redução de acidentes. E esse olhar para dentro das frotas, que é quem mais compõe o trânsito, faz todo sentido. Perfeito. Nem só compõe. É que a gente, hoje eu analiso, e quando eu faço uma análise de frota, eu olho por quilômetro rodado. Então não adianta a quantidade de veículos, não adianta a quantidade de contadores, eu quero saber quantos quilômetros a sua frota circula. Quanto mais quilômetros ela circula, mais a possibilidade de ter sinistralidade do trânsito. Acidente no trânsito, exato. Exatamente. Que hoje o conceito mudou, Marcos. Hoje nós não falamos mais de acidente. Então, até aproveitar para o gestor de frota para trazer essa qualificação. Nós falamos de sinistro. Por que nós falamos de sinistro? Porque acidente é caso fortuito, algo que eu não poderia evitar. E nós, especialistas em trânsito, todo acidente ele era evitável. Então, se ele era evitável, era um sinistro, porque ou o veículo está em má condições de circulação e sem os itens de segurança, ou o condutor não está qualificado o suficiente, ou ele cometeu um erro, que é o humano, ou o terceiro, a via não tinha condições de trafegabilidade, ou estava com buraco, mal sinalizada, ou inclusive não oferecia dentro daquela localidade uma infraestrutura para evitar os acidentes. É como a gente fala na Fórmula 1. Lá tem área de escape, guarda-reio, então tem uma série de itens até que o piloto de Fórmula 1 venha a ter um acidente mais fatal ou causando algum dano físico. Então, as vias também devem ser preparadas, por isso que hoje você tem até aquelas áreas de escape em lugares que foram estudados e eles colocaram aquelas áreas que o caminhão faltou freio, ele coloca ali, aí tem caixa de brita, água, até que o caminhão para sem causar acidente nem sinistralidade nenhuma. Geralmente no final de serras muito grandes, onde a tendência de perda de frenagem é frequente, aí eles já estão colocando essas áreas de escape justamente para evitar o acidente, tirando ali essa possibilidade de acidente, né? Está sendo bem utilizado, né? Os vídeos estão na internet aí, todo mundo pode ver. Mas é interessante você falar do geral, né? Não é só o gestor de frota, está todo mundo envolvido nessa história. Sim. Inclusive as empresas de tecnologia. Como isso traz um olhar diferente para o gestor de frota. Não é só
a questão do eu fazer uma gestão melhor. Não, é eu implantar ali o contrato de trabalho bem especificado, né? É eu trazer a tecnologia que melhor vai desenvolver e envolver tudo a sociedade como um todo na proteção da vida, né? Como se fala. É fazer do motorista, do condutor e do gestor de frota um multiplicador da educação para o trânsito. A gente é tão hoje deficiente na educação para o trânsito. Então, se eu pego profissionais que vivem no trânsito e que precisam estar qualificados para a própria vida, porque a família dele está esperando ele em casa. Então, se eu transformar ele um multiplicador, que é o caso das crianças hoje, né? Você pega um celular e ela já fala, meu pai, não pode dirigir ao celular, não bebe, porque a criança já vem num processo de melhorias nessa atenção, porque já assiste televisão desde cedo. Então, a gente fala que nada melhor do que aquele que utiliza as estradas para, dentro das suas paradas, quando vê um colega fazendo alguma questão ali irregular, ele já chama atenção, pô, isso aqui você pode causar um acidente na estrada, com famílias e tudo, podia ser a sua. Então, ali a gente tem que causar essa impressão do multiplicador. E aproveitando para alongar um pouquinho, e você, Flávio, que falou da abrangência, a gente tem que usar os conceitos que dão certo, né? Então, às vezes, a gente tem que dizer, o dinheiro está na mesa. Não tem nada a ver com trânsito, porque diz que esse dinheiro está na mesa é a questão de investidor, de fazer esses podcasts de investimento. Mas para o gestor de frota, ele tem que chegar, às vezes, para quem realmente tem o poder final de decisão e dizer, ó, o dinheiro está na mesa e a gente, para pegar esse dinheiro ou para deixar com que esse dinheiro não saia daqui, eu preciso investir em tecnologia. Exato. Dessa tecnologia eu venho com a gestão de frota, exatamente com uma cadeia toda de monitoramento, críticas sistêmicas para tomadas de decisão. Eu tenho que vir com a gestão documental sistêmica para exatamente fazer essa gerência, porque multas de trânsito. Então eu tenho um frotista que tem de forma recorrente recebido uma autuação em determinada localidade. A gente vai examinar. Hoje nós temos a tecnologia, o Google Earth e tantos outros aplicativos de mapa, e a gente vai localizar, ver declive, aclive. E eu, em uma dessas consultorias, vi que um veículo era autuado todas as vezes que passava em determinada rota, em determinado local. Por quê? Uma carreta com toneladas, que eu não me lembro a quantidade, em uma ladeira íngreme, que ao final dessa ladeira tinha um pardal, um radar. O motorista podia pisar no freio totalmente, hidrovácuo acionado, o caminhão não conseguia passar a 40 por hora. Então nós fizemos aí exatamente um outro perfil que nós temos, um trabalho institucional, e fomos ao DR daquele estado e apresentamos uma exposição de motivos dizendo, ó, você tem que realocar esse radar porque ele está em local indevido e por mais que o motorista queira, ele sempre vai ser autuado ali. Então você vê como o olhar ele é muito mais amplo. Então esse dinheiro que está na mesa, o gestor de frota precisa levar para quem toma as decisões e plugar cada vez mais sistemas para poder a tomada de decisão não ser por achismo. Exato. Ser exatamente por dados empíricos comprovados. Exatamente. Era um ponto até que eu ia trazer aqui, Danilo, sobre as tecnologias, né? Como é que elas dão assistência nessa área de gestão documental, né? De entendimento realmente do processo legal, porque hoje a gente tem várias tecnologias, hoje a gente tem a videotelemetria, né? Que é a principal assistente nessa parte de realmente evitar sinistros do trânsito, né? A gente está aí trazendo o mercado como um todo, né? Só lá fora, aqui dentro, essa tecnologia de realmente monitorar a forma de condução dos motoristas, né? E eu queria saber como é que você acha que essas tecnologias podem dar assistência, além dessa parte de dados, né? Claro, você pode também entrar nessa parte de dados. Como é que essas tecnologias hoje, telemetria, checklist, videotelemetria, manutenção dos veículos, como é que elas hoje ajudam, né, essa parte de gestão documental? A gente vai falar em 3 etapas aqui. Primeiro, você vê que no processo de formação do condutor, a telemetria foi o resultado que está fazendo com que os DETRANs consigam fazer uma avaliação melhor daquela pessoa que vai obter a CNH. Então, você vê que a tecnologia já está ajudando no processo anterior. Formação. Formação. Então, quanto é importante a questão da tecnologia.
E aí depois essa tecnologia vem exatamente para o gestor de frota. Eu preciso dessa tecnologia para a tomada de decisão. Então eu preciso dessa tecnologia para que eu veja o comportamento do meu motorista. A gente é formado pelo Vision Zero, que é Vision Zero da Suécia, que foi um programa de 50 anos em que a Suécia colocou na mesa a seguinte questão: o ser humano pode falhar. Nós falhamos, é natural. E eu falhando, o que é que precisa ser feito para que eu minimize os efeitos dessa falha? E a gente tem aí as fabricantes suecas como os carros mais seguros do mundo, sim, exatamente porque eles têm essa visão. Controle de fadiga, análise de comportamento, frenagem dependente por sensor. Então você vem com essas tecnologias embarcadas, que é o que o gestor de frota e os sistemas hoje que ajudam os gestores de frotas de forma sistêmica fazem. Então a análise para que, se o motorista falhar, esse sistema ajuda a alertá-lo e colocá-lo ali no prumo, no caminho de não cometer um sinistro de trânsito. Além, obviamente, das economias, que a gestão de frota a gente não pode deixar de falar, não é minha especialidade, mas ela traz uma economia para a sociedade. Quanto mais a gente consegue economizar combustível, quanto mais pneus, quanto mais a gente consegue trazer a sociedade tem um retorno disso, porque o frete sai mais barato. Então a gente tem que ter esse olhar também. Então hoje tecnologia a gente tem que usar ela a nosso favor o máximo que for possível, e eu entendo que não tem mais como você gerir frota sem tecnologia. Eu que sou da área do direito já estou na jurimetria, então já entendo que em algumas questões eu preciso usar a tecnologia para me apoiar, para eu me preocupar exatamente com o que é humano, o que é que eu preciso realmente fazer. Então hoje confeccionar um contrato, confeccionar uma procuração, eu preciso parar alguém da minha equipe ou eu mesmo para preencher um contrato? Não, eu vou usar um sistema que faz o preenchimento, não é um trabalho técnico, é um trabalho manual, e vou usar a tecnologia a meu favor, ao máximo que eu puder, para poder exatamente sentar e fazer uma peça, um prazo, que a gente chama na área do direito, com mais robustez, com mais propriedade, para trazer isso. E como você falou, né, no programa a gente vai avançando, também não tem a ver com o tema, mas hoje eu trabalho com visual law dentro do escritório. Então hoje eu tenho um QR Code nas minhas petições, em que o juiz, o desembargador, o ministro, ele lê o QR Code e tem Danilo no escritório dele falando o que é que está escrito ali. E às vezes alguns juízes já me dizem: Danilo, nem leio mais suas peças, só assisto o seu vídeo, que eu ganho tempo. Sim, sim. E é hoje é o que todo mundo precisa, né? Tempo. O tempo, e você tá dentro das conformidades legais, né? Vai te trazer tempo, né? Porque acontecer algum problema, algum sinistro, né? Por exemplo, no trânsito, aí a tecnologia está te assistenciando, né? A gente tem a documentação de um vídeo que mostra qual foi a situação, né? Quem foi o motorista, a partir de identificar os motoristas, né? Tem toda uma assistência, toda uma tecnologia, dados que vão te trazer para você trazer de argumento, né? Na hora que acontecer e resolver toda aquela questão. Então, se você não tem nada, você vai ter que ficar investigando, né? E isso vai perpetuar muito tempo do seu dia, né? Da sua gestão, do tempo que pode ser dedicado a outro tipo de ação. A gente sabe que os governos, às vezes, até demoram um pouco de aderir às tecnologias, né? Os governos atrasam um pouco, ele parece que é primeiro testado nos setores privados e depois os governos começam a aderir. E eu vejo que a tecnologia, em algum momento, vai mudar uma cultura que nós temos hoje, né? A cultura do jeitinho que muitos brasileiros dão, o negócio de apresentar um condutor no lugar do outro, que juridicamente você vai poder falar sobre esse assunto, o quanto isso é danoso, né? E as tecnologias estão aí para combater isso também. São situações que ainda ocorrem, que a gente precisa ainda avançar, evoluir como cidadãos, como sociedade. Eu queria pedir que você comentasse juridicamente quais são os danos que isso pode gerar. Hoje eu também, na questão da gestão de frota, eu entendo que tem que ter a figura do on-board, que é exatamente você trazer um kit documental e entregar na mão daquele condutor, e você, a partir dali, já tem, inclusive, a identificação sistêmica de quem está conduzindo aquele veículo. E com um on-board, que é toda a documentação, nota fiscal, CRLV, a cópia da sua CNH,
para que assim ele, quando for abordado, até economize o tempo, tanto da agente da autoridade de trânsito, os policiais, como os próprios agentes de trânsito, apresente o kit. Ah, não, aqui fiscalização, está aqui o kit, ali já está toda a documentação que foi certificada na saída. Então, o gestor de frota já entregou isso, já certificou e disse, ó, seu kit está aqui, está tudo regular, pode seguir viagem. Então, é uma questão que já ajuda e você já indica o condutor, porque você já vai estar ali com a informação de quem está conduzindo sistemicamente, antecipadamente. Porque essa questão de manipular as informações, indicar condutores que na realidade não é que estavam ali, são artifícios que a gente sabe e vê que há uma ilegalidade nisso daí e a sociedade um dia vai pagar porque os péssimos condutores que deveriam estar se reciclando, sendo analisados, poxa, essa pessoa aqui está com muita pontuação, então eu preciso trazer ele, não quero suspender ele. A penalidade não é somente suspender o direito de dirigir, é trazer essa pessoa para a sala de aula, para reflexão, treiná-lo, capacitá-lo. Por que está acontecendo isso? Porque a gente entende que os condutores, para alguns frotistas, ele tem um valor inestimável. Porque é aquela pessoa que conhece o roteiro como ninguém, já conhece os pontos de parada, já sabe o lugar que é perigoso e que não é. Então, aquela pessoa precisa ser reaproveitada, reeducada. Eu não posso só punir. Não, você atingiu 40, 80 pontos, está suspenso, está demitido. Então, por isso que a gente estava falando aqui que é um trabalho de várias áreas. Então, você tem logística, gestor de frota, recursos humanos, você tem o jurídico, todo mundo envolvido e imbuído em trazer com que a frota circulante de cada empresa ela caminhe bem. Mas, de outro passo, Flávio, eu sou entusiasta de que a suspensão de direito de dirigir ela é realmente um dos pilares que vai fazer nosso trânsito melhorar. Porque não adianta punir o cidadão só com multa pecuniária, dinheiro, porque ele se esforça e paga, mas ele não reflete sobre a conduta dele. E quando ele for suspenso, aí ele vai refletir. Olhar o carro na garagem, não pode levar o filho à escola, não pode ir ao parque, não pode ir ao cinema, não pode ir a uma farmácia, porque ele não pode, apesar de ter o bem, de estar ali apto, mas ele está inapto e está suspenso. E hoje no Brasil a gente tem uma deficiência sobre essa questão da suspensão do direito. Perde o emprego. Então, se ele for suspenso, realmente você vê que ele vai refletir. E ele perde também a autonomia, né? Então, você poder sair na hora que você quiser. Sim, você pode, mas você tem que pedir um Uber, pegar um transporte. E é no tempo da pessoa, né? Então você perde essa autonomia. É muito interessante isso que você traz, porque realmente o dinheiro ele vai fazer refletir um pouco, né? Porque mexe no bolso, mas como você falou, ele se esforça, mas quando você perde sua liberdade, sua autonomia, isso muda muita coisa, né? E até voltando um pouquinho que você estava falando, Danilo, sobre o motorista, né? Realmente da gente trazer ele para a sala de aula é o ponto que a gente mais fala aqui no nosso podcast, né? Desse treinamento do motorista, dessa relação com o motorista. E às vezes a gente nem precisa só ser um motorista específico que tem um conhecimento de uma rota ou outra, mas o personagem motorista. O personagem de motorista, ele leva consigo, toda vez que ele vai para a rua, 3 coisas muito importantes para tudo. Então ele tá ali com a marca da empresa, ele tá ali com um patrimônio que custa muito. Quando a gente fala de caminhão, principalmente, caminhões custam caríssimo, e também tem a questão da própria vida, né? Então, assim, ter cuidado com esse personagem, o motorista, independente se ele chegou há um tempão na empresa, se ele chegou agora, é importante, né? É essencial para fazer com que ele evolua. Então, todos esses pontos que você falou, a certificação vai sair, tem que verificar tudo direitinho. Isso é essencial para fazer com que as coisas deem certo. Por isso, Marley, que a gente fala que é uma conexão muito importante para você, gestor de frota, em colocar uma política dentro da empresa em uma marca. Então, nós temos aí frotistas que já trazem uma marca. Eu vou trabalhar naquela empresa, então o processo de seleção já traz isso com ela, mostrando que a empresa tem uma filosofia, tem um direcionamento. Então, se você traz aí a gestão de frota já sistêmica e controlada, você já sabe que aqueles motoristas que entram ali já sabem, olha, aqui eu tenho que ter uma conduta irretocável porque eu sou monitorado o tempo todo, e às vezes inverte. Olha como é interessante, tem motoristas que vão querer sair de onde estão para ir para aquela empresa, porque diz, pô, aquela empresa ali nos prestigia, cuida da gente,
cuida de pessoas, apesar de ser sistema, mas ali tem uma humanização, de você estar tendo cuidado com o ser humano, com quem está conduzindo. E na gestão de frota, como o Flávio falou, o poder público às vezes espera dar certo na iniciativa privada para trazer para o poder público. Mas eu não concordo com essa filosofia. A gestão de frota, inclusive, deveria fazer parte de todos os contratos públicos. Política pública. Exatamente. Então, hoje eu preciso locar qualquer veículo para um contrato público, transporte escolar, ambulância, condução de parlamentares, de vereadores, aluguel de veículos para secretarias ou frota própria, o que seja. Eu tinha que ter uma gestão de frota sistêmica para exatamente estar olhando o que é que está acontecendo com a frota pública, tanto para eficiência de custos e gastos, como para comportamento. A gente se colocar no Google aí, vereador, prefeito, deputado, com veículo apreendido, porque a locadora que presta serviço para o município ou para esses entes esqueceu de pagar o documento. Ou o motorista que presta serviço está com a CNH vencida. O veículo escolar está sem a inspeção periódica obrigatória. Então, precisa levar para os contratos públicos a obrigatoriedade de ter gestão de frota. E não tem como gerir frota hoje sem ser através de sistema. Pode falar. Você vê como os assuntos se conectam, né? A gente vê que o cuidado do gestor de frota com o motorista bem treinado, conversado, envolvido, ele sabe que ele está ali naquela empresa, está sendo cuidado. Sim. Ele está sofrendo ali de um cuidado. Ele é monitorado para ver se a habilitação dele está com a pontuação correta, se está com os cursos atualizados, tudo certinho. E ele sabe que ali ele está sendo cuidado. Que qualquer problema que acontecer não foi por uma gestão, por má gestão, por um problema que aconteceu ali naquele momento, que fica fácil resolver e não extrapola o sinistro ou para uma infração de trânsito, né? E aí, quando a gente vem para a gestão pública, a gente vê que quando eles demoram nessa política eles não dão uma resposta para a sociedade de gestão pública. Porque o escolar que está fazendo ali o transporte, o pai muitas vezes não está nem sabendo e não tem condição de saber se o motorista que está levando nem se é habilitado. Não tem nem como recorrer, enquanto outros são extremamente vigiados. Você entra ali na internet e você consegue saber o salário do cidadão. Em outra situação, você não sabe nem se o cidadão que está levando o seu filho para a escola é habilitado. Então, essa política deveria, sim, né, levar em consideração a gestão de frota como política pública para todos os setores públicos, para dar uma resposta para a sociedade do que eles estão fazendo com relação aos veículos, com relação aos seus operadores, com relação à gestão de tudo que está acontecendo. E você falando sobre isso, eu sempre gosto dessas trocas com palavras, né, que eu venho no direito. E ontem eu vim de um município do Recôncavo Baiano, que eu estou começando a iniciar uma consultoria, e aí falei com o gestor público, né? Você gosta de gastar ou gosta de investir? Aí ele olhou para mim, eu falei, dependendo da sua resposta, eu levanto da mesa. Porque eu não sou gasto, eu sou investimento. Então Sim. Você tem que me olhar assim. E no trânsito é a mesma coisa. Você tem que investir. Porque o IPEA, os dados que traz aí de gastos com vítimas e com a sinistralidade de trânsito, eles passam da casa de bilhão. Uhum. Com previdência privada, com a rede de saúde, com as vias paradas. Então, há um dado já consolidado do IPEA do gasto que é feito. Então, hoje, o Estado precisa entender, eu não vou mais gastar, eu vou investir. Sim. Eu vou me antecipar para que esses eventos não aconteçam. Então, como diz um ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito, nós falamos de princípio da igualdade, princípio do contraditório, ampla defesa, o cidadão tem direito a uma série de coisas, mas esquecemos de um princípio que está na Constituição e é elementar, o princípio da eficiência. Toda política pública tem que ser pensada para ser eficiente. E no trânsito nós não temos isso. E a gestão de frota, através de sistemas, de dados empíricos para a tomada de decisão, vem trazer e agregar isso, eficiência. Puxando até esse gancho da parte pública, você falou também no início sobre a multiplicação do conhecimento.
Uma das formas mais de multiplicar o conhecimento, né, é a parte de exemplo, o próprio exemplo. Não precisa nem falar muitas vezes, mas fazer e ver que, pô, o cara do meu lado aqui não tá fazendo, eu não vou fazer. Uma das coisas que mais fica assim, dá liberdade, é ver qualquer veículo de órgão público, né, fazendo cometendo alguma infração no trânsito. Então, assim, pô, eu tô vendo se o cara tá ali com o carro do governo, da prefeitura, tá fazendo isso aí, por que eu não posso fazer? Tá estacionando num lugar errado, por que eu não posso fazer? Né? Tem até alguns vídeos na internet, por exemplo, a Trem Salvador, né, que cuida aqui do veículo estacionado em local irregular. O cara em cima da faixa de pedestre, sabe? Então, assim, tudo isso é uma forma de multiplicar conhecimento que no momento que nenhum faz, né, ninguém faz, você tende a seguir naquela norma. O efeito manada, serve pro bem ou serve pro mal. Exatamente. Exato. E aí, quando a gente aplica a tecnologia também na parte pública, que é o que você está trazendo aqui, a gente consegue controlar muito melhor, né? Trazer esse ensinamento também, para fazer com que a gente multiplique esse conhecimento na pista. Quem não vai estar ali necessariamente na sala de aula, mas vai estar vendo exemplos, né? Então, acho que esse é um ponto muito interessante que você trouxe, realmente, de fazer essa tecnologia, a adesão da tecnologia na parte de gestão pública. Para que vocês, assim, eu gosto sempre de contar as histórias, né? O storytelling que a gente vê. E, de novo, a questão da conduta, às vezes, de um gestor público, né? Eu viajo muito, então me conecto também com muitas autoridades de vários níveis. E em um interior também, não mais da Bahia, eu entro no carro de um secretário de trânsito. Quando eu entro no veículo, eu puxo o cinto para colocar, porque cidade normalmente no interior, a pessoa nem gosta de usar cinto. Quando eu tento colocar o cinto, o que é que eu encontro? Aquele dispositivo que coloca no cinto para não ficar apitando no painel. Aí tava lá travado. O meu e o dele. E quando eu puxei o cinto, ele, não, peraí que isso aqui eu tenho que guardar porque eu tô com uma autoridade de trânsito ao meu lado. E aí tirou os dois dispositivos e colocaram. E a esposa desse secretário entrou, você usando o cinto? Aí ele apontou para mim, tá vendo que eu digo a você que tem que usar o cinto e tal. Então você vê que é o exemplo que a gente tem que realmente ir trazendo, porque a sociedade ainda não tem essa educação para o trânsito, não tem a percepção do risco dos comportamentos de um dispositivo desse para poder burlar o sistema de aviso do veículo de que não está usando cinto, aquele sinal de alerta. Então a gente precisa cada vez mais termos multiplicadores. E como a gente é humano, essa multiplicação de Danilo, ela ajuda, mas ela não é eficiente o suficiente. Então essa multiplicação tem que vir através daqueles que rodam muitos quilômetros, sim, são os motoristas das frotas, e através de sistemas de gestão de frota, para poder fazer um acompanhamento. E como disse Flávio, eu não quero usar isso para punir, eu quero usar para ter o condutor motorista como meu filho. Pô, você está errando, senta aqui. Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho dados, informações para recuperar ele, para reeducar ele, não para punir ele. Sim. E assim ele vai entendendo, vai ficando mais próximo. Pô, tá cuidando de mim, tá tendo carinho comigo. Que é a política do filho. O filho você briga, cria, mas ele vai entendendo que você está ali querendo o melhor para ele. E o condutor, o gestor de frota tem que se aproximar exatamente para isso, para deixar os condutores com ele, junto Sim. com ele, e tentar entender que ali é um propósito de todos. Até mostrando a consequência, né, de um ato desse, o que é que vai provocar na vida dele no final das contas. Porque uma sinistralidade vai ser descontado do salário dele. Uma multa vai ser descontado do salário dele. A empresa, quando faz isso, a empresa está dizendo para ele, eu não quero descontar do seu salário uma multa. A gente sabe que o salário é suado, é trabalhado, é honrado ali com muito esforço, e a gente não quer chegar no final do mês e descontar. Então, quando ele começa a entender que a empresa não quer aquilo, e que se ele desobedece, ele vai, de repente, ter aquilo, desobedece e vai, de repente, ter a habilitação suspensa, e que ele pode perder o emprego de uma empresa que cuidou dele, aí aquilo ali começa a se ajustar, né? Nas normas da empresa, nas normas de trânsito, no cuidado social um com o outro. E o entendimento do motorista nesse sentido é essencial.
até para que ele possa ser realmente multiplicador, para que ele possa fazer os comparativos, né? Começar a elencar dentro da empresa quais são os cuidados que a empresa tem. A empresa cuida de mim, cuida dos meus documentos. Rapaz, antes do meu documento vencer, a empresa me avisa. Meu treinamento, minha capacitação. Me capacita. Todo mês eu estou na empresa. Eu recebo um benefício por dirigir bem, né? Eu sou elogiado quando eu dirijo bem. Eu não recebo nada financeiramente, mas toda vez que eu sou bem ali, a empresa me chama, a gente toma um café junto ali, a empresa diz que eu me dirijo bem, me certifica, ela me dá um certificado. Massagear o ego. Todos nós somos seres humanos e gostamos de ser elogiados. É bom. É bom. Você realmente incentiva, engaja. Como a gente sempre fala, o dinheiro é bom, mas o propósito é muito melhor. Então, você está trabalhando dentro de uma equipe ou de uma empresa que tem algum tipo de propósito, às vezes você diz assim, pô, a remuneração faz parte. E isso é um processo natural, em que as pessoas têm que ir trazendo para o trânsito, trazendo para os comportamentos humanos, cada vez mais essa questão da empatia. Sim. Propósito, olhar para o outro, olhar que sua atitude não é só para você, é para um contexto, é para um todo. E no trânsito, esses valores são tão importantes, Marley, que eu acho que a gente vai usar a tecnologia veio para ficar, ela é essencial. Então você vê que a questão da gestão documental, da gestão do veículo, tanto do condutor, a gestão que a Inflit faz na frota, porque traz aquele resultado imediato. Então vai fazer uma série de conexões e essas conexões vão trazer o propósito, o valor, e que é o que todos nós queremos. Ganhar dinheiro com muita tranquilidade e trazendo realmente um retorno para a sociedade. E falo um pouco mais, inclusive. Na NTT, a gente participou de alguns seminários de tecnologia. A gestão de frota hoje ajuda a monitorar as vias. E alguns veículos estão vindo equipados com câmeras de reconhecimento OCR embarcado, com compartilhamento do IP, para que ali haja um monitoramento do que está acontecendo nas rodovias. Eu estou ali com um agente de trânsito rodando por quilômetros. Então, se tem um acidente de trânsito, essa câmera já detecta, já me avisa. Se tem um buraco na via, essa câmera já detecta, já avisa ao órgão de controle. Então, você vê o quanto a gestão de frota e a tecnologia pode ir fazendo uma melhoria muito ampla do que aquela questão pontual. Eu vou economizar o diesel, vou economizar o pedágio, entendeu? Exato. E aí, Danilo, pra gente finalizar aqui, que a gente tá chegando próximo do nosso encerramento. Mas já? Mas já. O tempo passa rápido. Eu queria que você falasse sobre o Penatrans, né? Você falou mais cedo, você citou aqui, mas eu queria entender o que é o Penatrans, né? Passar pro pessoal também aqui o que é o Penatrans, né? E como a gestão de frotas deve, né, implementar o Penatrans. A gente participa do Penatrans, que é exatamente a recepção da ONU da década e a renovação para que a gente reduza em 50% os sinistros de trânsito. E assim a gente tem uma série de pilares. Pilares esses que eu acho que a gestão de frota deveria agregar. É uma proposta na minha próxima reunião do comitê gestor, para que a gente convide gestores de frota para nos explicar como é que funciona o sistema, os dados, as informações, para que disso a gente tente conceber alguma participação da gestão de frota dentro do plano nacional de redução de vítimas de sinistros de trânsito. E assim a gente traga a gestão de frota como exatamente, talvez, um novo olhar para que o poder público faça exatamente a incorporação da gestão de frota como uma política pública para reduzir a sinistralidade de trânsito. Então, no Penatrans hoje, dentro dos pilares que nós temos, eu sou entusiasta de trazer a gestão de frota como um pilar essencial para essa redução, porque eu acredito muito que a gente tem que investir ao invés de gastar. E a partir do momento que a gestão de frota vem como a gente sabe que tem custos, que tem relações comerciais ali envolvidas, mas são relações essas que são republicanas e que trazem resultado e eficiência. Então é melhor investir do que gastar, e com essa política a gente vai, repetindo, no comitê gestor, fazer a sugestão de que convide gestores de frota e sistemas que fazem a gestão de frota, para de alguma forma a gente pensar como incluir no Penatrans e trazer isso como política pública continuada com governança. Eu sempre uso esse chavão.
tudo no trânsito a gente tem que ter políticas públicas continuadas com governança. Por que políticas? Porque a gente depende do poder político para decidir. Públicas, porque elas têm que ser para todos. Continuadas, porque ela tem que ter princípio, meio e fim, mas nunca termina. Ela volta para o princípio, meio e fim, então é cíclico, um movimento. E com governança, porque eu preciso ter dados, informações e estatísticas para decidir. Continuo, corrijo a rota, mais para cima, mais para baixo. Então, a governança é exatamente eu ter os dados para a tomada de decisão. Então, é assim que a gente pensa a gestão de frota, o trânsito brasileiro, e contamos com vocês, que tem esse programa aqui, contamos com vocês, gestores de frota, para sermos multiplicadores desses conceitos e dessas questões que o cidadão brasileiro precisa tanto. Perfeito. Pessoal, vamos finalizar por aqui esse episódio. Danilo, muito obrigado por ter participado desse episódio aqui do podcast. Eu acho que foi um episódio muito interessante, que saiu um pouco do que a gente normalmente traz aqui, de ser algo voltado à eficiência operacional, voltado a custo. A gente trouxe algo que realmente estava ali um ponto assim, não estava visível para os gestores de frotas, né? Tava cego pra gente ainda. Tá num ambiente cinza, né? Exato. E assim, mesmo sabendo que é importante, Sim. né? Mesmo sabendo que é importante. Então, você trouxe aqui, explanou bastante ideias aqui. Eu acho que os gestores de frotas que estão acompanhando vão trazer muito conhecimento para dentro da empresa mesmo, para a sua gestão como um todo. A gente citou muito essa comunicação de motorista, de jurídico, de gestão, de financeiro, né? Então, entender que realmente, apesar de que empresas, né, têm a tendência de ser setorizadas, que elas são um time, né? Grandes empresas crescem quando se juntam em todos os setores, estão ali sempre alinhadas. Eu acho que isso é um ponto que trata muito do que você falou hoje, de realmente o jurídico estar alinhado ali com toda a parte de eficiência, cuidado, né, com o motorista, enfim, por aí vai. Com diversos outros pontos aí que a gente pode trazer. E eu queria agradecer demais a sua presença, né? Já fica o convite aqui para próximas. A gente tem muito tema para falar aqui. A gente separou várias perguntas, mas o papo foi fluindo aqui. Acabou que a gente nem fez as perguntas. Então, tem muito tema ainda para ser abordado. Já faço o convite aqui para o próximo. E deixa um recadinho final aí para o pessoal que está ouvindo você, que gostou do conteúdo. Uma dica aí chave para realmente fazer uma transformação na gestão. A dica é que o gestor de frota ele tem uma visão, como a gente propõe aqui, mais ampliada, não só de resultados imediatos. Então, que ele trate, sim, com prioridades e traga esses princípios. Já existem no mercado ferramentas, inclusive públicas ou privadas, de gestão documental. Então, para que ele se atualize e busque essas ferramentas para conexão, inclusive sistêmica, com o programa de gestão de frota que ele escolher, o Infleet ou outros que existem no mercado, porque isso daí realmente vai fazer com que ele saia na frente e tenha um diferencial. E estou à disposição como presidente da Comissão de Trânsito da OAB, do IBD Trânsito. Depois eu deixo os Instagrams para que vocês coloquem na descrição, se for o caso. E aí as pessoas que quiserem tirar dúvidas institucionais, nós estaremos lá, porque é nosso propósito de vida, salvar vidas no trânsito, mudando comportamentos. Exatamente. Beleza, pessoal. Agradecer a presença aqui de Flávio também. Então... Tamo junto. É sempre uma satisfação muito grande. Um episódio que saiu um pouco da nossa zona de conforto. Exato. Né? Nos obrigou a trazer novos assuntos, novas perspectivas. Foi muito bom. Agradeço demais, como sempre, fazer parte do time. Show de bola. Então, peço aqui para você se inscrever no canal também, deixar seu curtir, comentar aí episódios ou conteúdos diferentes desse que a gente pode trazer. Compartilhe também com qualquer colega do seu setor aí que pode estar realmente bem cego em relação a essa parte de legislação, conformidade, né? Então, é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.